Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do PQS Master Talks by Pironte Advogados, um podcast onde nós discutimos questões importantes do mundo corporativo, do empreendedorismo, e hoje nós estamos aqui com dois grandes empresários que têm empresas vinculadas ao relacionamento com o setor público, os nossos queridos convidados Rudimar Reis e Ruimar Reis, hoje responsáveis pelo Grupo Negócios Públicos, dentre tantos outros negócios que daqui a pouco a gente vai bater um papo. Eduardo, é um grande prazer ter você de novo aqui do meu lado. Obviamente, nós dois como sócios da Pironte Advogados, e acho que falo por você, temos uma grande admiração por esses dois grandes seres humanos, porque antes de empresários, eles nos ensinam todos os dias questões vinculadas a pessoas que são importantes para o nosso crescimento. Eu acho que vocês vão ver isso no dia de hoje, né? Nós temos aqui dois grandes seres humanos. Portanto, Rudimar, é uma grande alegria te receber, Ruimar, é uma grande alegria recebê-los. E eu gostaria de dizer, antes de tudo, né, que para nós que estamos aqui vinculados, né, não só por amizade, mas também no relacionamento comercial com vocês no dia a dia, é um grande orgulho recebê-los, né? Eu mesmo. Muito bom estar aqui com você. Maravilha. Sim, sempre é bom estar junto com o Pironte, com o Eduardo. Ainda mais poder participar desse podcast aqui, que com certeza a gente vai tentar trazer para as pessoas um pouquinho do que é esse relacionamento empresa-governo, né? Perfeito. Tenho certeza, ainda mais para um grande escritório de advocacia como o de vocês. Perfeito, essa é a Acho ideia. que é falar um pouco daquilo que a gente conversa quase todo dia, né? Isso, falar um pouco é. do dia a dia, né? Falar um pouco do dia a dia, do relacionamento entre público e privado, de como as empresas devem se portar neste setor, né? Neste mercado, e da realidade atual, né? De todos os empresários, que é uma realidade de empresários e empreendedores, né? Acho que a gente conversa muito sobre isso, né? Sim. Nós não podemos ficar estagnados, né? Eu imagino que o modelo de negócio de vocês tenha se multiplicado ao longo dos anos e tenha diversificado muito daquilo que era quando começou. Então, talvez seja importante nesse início de bate-papo vocês contarem um pouquinho para o público que não conhece o Grupo Negócios Públicos, né? O que é o Grupo Negócios Públicos e o que se tornou hoje o Grupo Negócios Públicos e um pouquinho dessa história de vocês nesse início de bate-papo. Legal, Pironte. A Negócios Públicos surgiu há 18, 19 anos atrás, né? Há negócios públicos, mas já trabalhávamos com a área de licitações, contratos e administração pública. Ela surgiu basicamente há 20 anos atrás com uma revista chamada Negócios Públicos, né? Então, vendo a necessidade da administração pública de ter uma revista focada nos seus assuntos de compras públicas, gestão pública, e aí surgiu essa revista. E ela veio muito bem generalizada, né? Então você tinha de tudo, desde a economia, gestão pública muito ampla. E aí já 2 meses depois, assim, de a gente lançar a revista Negócios Públicos, que era uma experiência nova para a gente falou, caramba, a gente precisa ainda focar ainda mais, né? E aí a gente estava naquele momento do lançamento do pregão, o pregão funcionando em todo o Brasil, que é uma modalidade de compras públicas, e daí a gente falou, vamos criar uma revista focada para o servidor público ou pregoeiro, né? Então, ali em menos de 4, 5 meses, surgiu 2 revistas. A Negócios Públicos, que é a origem da nossa marca, e depois veio a revista O Pregoeiro, que veio aí contemplar mais específica na área de compras, mais específica na modalidade que hoje é predominante na área de compras públicas, a revista O Pregoeiro. E aí essa revista veio aí ao longo desses anos aí sendo produzida, desenvolvida para atender esse público. E daí que surgiu a Negócios Públicos, né? É interessante, viu, Rudimar? Desculpa te interromper. Aqui a gente pode interromper, a claro, ideia é podcast mesmo, fique à vontade. Claro, É um bate-papo. É interessante porque a gente vinha de uma pegada de atender somente licitantes, né? E aí, de repente, a gente percebeu que existia uma necessidade de capacitar o agente público. A revista surge para trazer mensalmente, um conteúdo com a linguagem do servidor público. Sim. Né? Não só com uma linguagem jurídica, etc., mas uma coisa mais solta, uma coisa mais ampla, de uma linguagem mais fácil de se entender o que é licitações e contratos, o que são as compras públicas, entende? Sim. Então, ela chega de uma forma no mercado, eu diria até que já de forma inovadora, né? Porque nós tínhamos lá no passado os periódicos, e a gente chega no mercado, de repente, proporcionando para o servidor público uma linguagem acessível, entende? Uhum. E aí foi muito bem aceito isso. Sim, claro, vocês comunicaram de uma forma mais objetiva, de forma diferente, talvez, Isso. do que aquilo
que havia no mercado. Exatamente. Eu acho que isso é muito da releitura do negócio, né? Acho que qualquer negócio precisa fazer uma avaliação do momento em que o mercado está e o que o mercado precisa. Eu acho que essa é a grande finalidade do podcast, né, Eduardo? Quando nós pensamos lá, junto com o comitê de gestão do escritório, em realizar esse podcast, essa era a ideia. Trazer uma leitura, né, de vários modelos de negócio para que os nossos ouvintes, os nossos parceiros também se enxerguem naquele modelo de negócio. Às vezes a gente tem lá uma empresa que já está consolidada, que tem produtos interessantes, mas que comunicam a mesma coisa que o mercado vem comunicando. Então a gente precisa, eu acho que dessa pitada de inovação, né? Isso, perfeito. E é por isso que a gente trouxe, por exemplo, a questão do podcast, né? É muito hoje usual o podcast na realidade, né, do meio corporativo, até para comunicação dentro das empresas. Nós temos algumas empresas que nós atendemos, né, que são empresas multinacionais e de negócios que têm vários funcionários, tem podcasts internos para comunicar, por exemplo, a área de compliance, etc. Então é muito interessante a gente também se modernizar dentro do nosso negócio. Talvez aí tenha sido a grande virada de chave do Grupo Negócios Públicos. Porque eu me lembro, eu era professor à época, né? Como sou até hoje, ou seja, sim, acabamos de sair de um grande evento de vocês. Inclusive está um pouco diferente, né? Uma semana atrás eu estava entrevistando você. Exatamente. Né? No talk show do Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Sem dúvida. E agora é você que está aqui nos chamando para falar um pouquinho. Para falar um pouquinho. Então, veja, a gente aprende um pouco. O talk show lá do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que hoje, para quem não sabe, é o maior congresso de compras públicas do país, né? Com mais de 3 mil pessoas inscritas, né, virtual, presencial e um modelo híbrido, também um modelo híbrido diferente, que não é aquele modelo híbrido em que todo mundo assiste a mesma coisa. O pessoal que paga o virtual vê palestras para o virtual e coisas exclusivas. Coisas exclusivas, e as oficinas presenciais são diferentes. Então, assim, que já é um modelo disruptivo. Então, dentro dessa realidade, eu quando era professor lá atrás, né, talvez, eu participo do Congresso Brasileiro de Pregoeiros, vamos lá, eu sou super jovem, né? Mas participo aí há uns 10 ou mais anos. Desde os 16 anos. Desde os 16 anos. Menor de idade na primeira convite, inclusive vocês se preocuparem em como pagar o menor aprendiz. Juiz foi com ordem judicial para... Vamos pagar o menor aprendiz. Mas dentro dessa realidade, eu já estou há muito tempo. Eu me lembro que vocês eram uma empresa diferente já. Vocês pensavam diferente, mas vocês estavam dentro de um cenário que não era um oceano azul, né? E aí eu acho que vocês criaram o próprio Oceano Azul. Então isso eu queria saber um pouco de vocês, assim. Quando é que foi a virada de chave? O que vocês tiveram? Um rompimento, né? Rompimento é quando a gente criou, mesmo sem saber, hoje a gente consegue pensar nisso, hoje a gente vive isso, que é a questão do propósito, né? Desde a primeira revista, o propósito é o seguinte: eu vou fazer uma revista que seja diferente, que possa ser acessível à leitura, que possa atender aquelas pessoas que precisam do direito, mas não querem falar do direito. Entendendo que o direito, quem entende é quem deve promover e defender. Eu preciso entender do quê, né? Então nós desenvolvemos uma revista que era de fácil leitura, né? Que a pessoa possa entender. E muitas vezes, por uma questão própria, né, o advogado, a pessoa da área de direito, quer criar uma revista tão mais técnica do que ele. E ela se torna limitante. Então, desde o nosso propósito, assim, vamos fazer algo que seja extremamente acessível. Vamos fazer para eles. Para que eles possam ler, para que eles possam entender, para que isso possa agregar, para que isso possa mudar eles, que isso possa multiplicar dentro deles. E depois nós entendemos, ainda foi assim, né, Rui? Chegamos lá, vamos fazer com propósito. Não, o propósito é uma coisa que a gente não busca, ele vem. Na realidade, o propósito nos encontra. Uma coisa diferente, eu quero achar o meu propósito. Não, o propósito vai encontrar você. E dentro do negócio público foi mais ou menos isso que surgiu. Né? Então, sempre com o foco do seguinte: o que é que isso traz de solução? Então, não é o que eu acho legal, é o que precisa. Claro que depois você descobre o que precisa, você começa a trabalhar em cima disso para fazer algo legal. Eu acho que é mais ou menos essa linha. Sim, com certeza. E sabe que é interessante, a gente tem um amigo em comum, né? Que é o Júnior Durski, que tem um restaurante que é brilhante. E lá no cardápio do menu do restaurante dele, que é um restaurante conceituado e super bem classificado no mundo inteiro, com pessoas que vêm, né, às vezes, para conhecer o próprio restaurante, lá no começo do cardápio tem: o difícil é ser simples. E eu acho que é isso que vocês pensaram lá, e é verdade, né? É um cardápio extremamente simples e acessível do ponto de vista, né, da estruturação, mas
muito reconhecido em razão da qualidade que entrega. Então, acho que é isso. Você consegue ser simples entregando qualidade. Qualidade, né? entregando conhecimento. Sem dúvida. Eu vejo isso, a própria chegada do Eduardo dentro do escritório. O Eduardo vem do mundo corporativo, né? Agora, fazendo um breve resumo da história do Eduardo, ele vem do mundo corporativo e foi compliance officer de grandes empresas, etc. E quando ele chegou no escritório, essa foi uma das conversas que nós tivemos, né? Eu tinha uma grande dificuldade, muitas vezes, de como advogado, de organizar uma linha de produção que fosse efetiva dentro da estrutura, né? E aí acho que é muito mais uma questão da indústria, de simplificar o modelo de negócio para comunicar ao mundo corporativo, porque você, como empresário, você não quer aquele advogado, muitas vezes, que chega com a solução, mas vende de forma tão difícil a solução, que você nem sabe, muitas vezes, o que você está comprando. Você não sabe, muitas vezes, o que ele vai entregar. Então, essa comunicação mais eficaz, e a gente vem falando isso em vários podcasts, né, acho que é a grande sacada também da advocacia em relação ao relacionamento com o empresário, né? Sim. Assim, eu primeiro queria agradecer, né, a presença e a oportunidade de estar conversando com vocês aqui, muito legal. E assim, a gente está fazendo uma série de gravações aqui para os podcasts com pessoas sensacionais. E o que eu tenho visto de ponto em comum em todas as conversas que a gente vem tendo é essa questão de que o sucesso está diretamente vinculado a buscar um propósito e algo diferente, né? Porque, ainda mais quando a gente está falando da relação público-privada, eu não sou da vida pública, sou filho de funcionário público, mas não atuei muito com essa relação público-privada. Passei a viver isso intensamente a partir do momento que nos últimos 4 anos aí praticamente que eu estou no escritório. E aprendi bastante e sempre achei que se relacionar com a ordem pública era um commodity, era algo que todo mundo fazia igual, porque não tinha oferta e procura, que era um mercado de necessidade, né? E a partir do momento que eu comecei a conhecer mais esse mercado, eu comecei a ver que, de fato, né, existe como você inovar, existe como você fazer diferente nessa relação. Eu acho que a Negócios Públicos ela tem esse viés, né? Eu tive a oportunidade de atuar na implantação do programa de compliance de vocês, LGPD, né, de conhecer o negócio e ver o A quão... gente está bem servido, viu? Isso eu posso dizer. Posso afirmar que a gente está bem servido. É bem legal que muitas pessoas defendem a ideia, mas não fazem a ideia. Sim. Né? Eu encontrei já pessoas que vendem o serviço do compliance, mas não tem o compliance. Sim. Vende governança, não tem governança. Exatamente. Né? Então, quando você não tem o convencimento próprio, fica muito artificial. Sim. Né? Sim. Você mesmo acabou de falar assim, tem muita gente que busca o seu propósito. Né? O cara fica o tempo inteiro buscando o seu propósito, mas sempre o foco dele é aonde que eu vou usar o meu propósito para ganhar dinheiro. Isso. Né? Então, primeiro, eu quero ganhar dinheiro, daí eu vou chamar isso de propósito. Né? Ele é diferente. É um propósito que ele adequa para a realidade dele. Né? Exatamente. É diferente a pegada. Isso. E eu achei muito legal de vocês, só fechando aqui meu raciocínio, que eu acho que é... Não, se fechar, acaba. Fechando este raciocínio, então, desculpa. Que vocês conseguem inovar, e a gente vai falar de outros né, produtos, por óbvio, na parte de treinamento, na parte dos congressos, né, você falou do periódico, mas a gente sabe que vocês têm outros produtos disruptivos nessa relação público-privada, então você vê que existe essa possibilidade de você ser diferente, de você ter destaque na relação público-privada, porque você é um grande empresário e não porque você tem boas conexões. Eu acho que é aí que eu queria chegar. Você conseguir prestar, né, um serviço ou oferecer produtos de excelência à ordem pública. Isso, para mim, é muito legal, porque isso mostra uma responsabilidade até social, uma responsabilidade com o interesse público, né? E isso é muito cativante e interessante. A gente tem uma máxima dentro da empresa, que é a seguinte, a gente nunca vende serviço ou produto. O que a gente vende é entrega. Isso. Então, assim, o Rudimar citou a questão do dinheiro, etc. Nada disso importa para nós. Importava e não importa até hoje. O que importa, o que a gente está preocupado hoje é com a entrega. Aquilo que eu vou me propor a fazer, a entregar, eu tenho que entregar de forma máxima possível. Então, assim, quando você pensa né, você já citou a questão de capacitação, por exemplo. Quando você cita o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, eu costumo dizer dentro da empresa, é necessário que se entregue a 18ª edição do Congresso, da melhor forma possível. Só assim eu consigo vender a 19ª. Sim. Então, existe uma preocupação muito grande, cultural isso dentro da empresa, de se fazer uma entrega o máximo possível. E aí é interessante, Rui, porque
que quando você está preocupado com a entrega, e aí eu vinculando a entrega à questão da integridade, Isso. né? Entrega, integridade, por quê? Quando você está preocupado com a entrega, pouco importa a relação que você tem na sua contratação, se ela não for ética, ela não te serve. Então, assim, o que isso quer dizer? Que a grande verdade é, vocês estão preocupados com a entrega. Se vocês estão preocupados com a entrega, então o meio só tem um, não tem outro. O meio para que a entrega seja realizado é o meio ético, porque você não consegue trabalhar com uma facilitação, um direcionamento, um pagamento de propina, uma fraude numa contratação. Isso não existe quando a empresa está preocupada com a entrega. E eu digo isso porque, por exemplo, vocês, como nós, em outros negócios de vocês, nós somos contratados por várias administrações públicas por inexigibilidade de contratação. Uhum. E quantas vezes, né, um advogado ou um sócio, vamos ver assim, poxa, Pironte, mas e a gente teve lá num contrato um questionamento sobre a nossa contratação. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Vamos parte do responder. jogo. Vamos responder o questionamento. Tem um questionamento? Qual é o questionamento? De que a empresa não é notório especializado. Tá aqui, então vamos mandar as 700 páginas de notória especialização que a gente tem. De que a empresa não tem excelência no contrato. Tá, então vamos mandar os 200 atestados de capacidade técnica com todas as entregas pontuais em prazo, em contratos do mesmo valor. Ou seja, quando você não deve, você não teme. Não teme. E eu acho que essa é a grande diferença do Grupo Negócios Públicos. Por que vocês fazem um evento disruptivo? Porque vocês sabem que o 18º está melhor do que o 17º. E que o 17º foi entregue e não tem um dos 3.000 servidores que participaram lá que tem uma reclamação que seja contundente em relação ao Congresso. Né? Não, eu não gostei do sabor do pastelzinho do cobre. Ok, essa é uma reclamação que eu também nunca vi porque tudo lá é gostoso. Mas, independentemente disso, estou dizendo que tenha um fundamento. Né? Não, eu contratei a oficina X e a oficina não entregou. Não existe. A entrega é o máximo, tem que ser o máximo. E o mais importante é o seguinte, não é a entrega só na hora. A gente tem a plena consciência de que quando começa, exatamente, há uma semana atrás, nesse horário, nós estamos já se preparando para começar a 18ª edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Né? E o mais incrível é que nós estávamos sim com a missão, com a preocupação, com a ansiedade de começar, mas nós estávamos preocupados em o seguinte, o quanto nós temos que entregar para poder começar a ser respeitado e merecedor da próxima edição. É isso. Né? Então, isso é uma coisa que fortalece bastante. Você falou a questão de propina. Né? Como uma empresa de 20 anos trabalhando exclusivamente com a administração pública lida com a questão da propina? Podemos entrar no assunto agora? Claro que sim. Claro. Até para avisar o seguinte, não existe Super nenhum assunto. funcionário nosso que se chama Pina. Propina. Entendeu? Nem sócio. Não é entendeu? É incrível. Essa é uma vantagem. É incrível como sim, né? Já fomos, como toda empresa que presta serviço para a administração pública, nós já fomos sondados, conversados, mas quando você tem uma postura muito forte e decisiva, eu posso afirmar que de todos os nossos negócios, hoje são vários negócios voltados para a administração pública, se tocar aquela musiquinha do Jornal Nacional, aquela que eu tocava, né, de plantão do Jornal Nacional, e eu estiver meio com sono, deitado no sofá, eu não vou acordar preocupado que é comigo, porque não é comigo. Sem dúvida. Isso Não é o com mais ninguém importante. da nossa empresa. Aham. Né? Claro que a gente já foi assediado, né? Mas e como é que você procede quando você é assediado? A primeira coisa é, desde a sua proposta comercial, ela deve trazer essa transparência, dizendo que a tua empresa é, de verdade, regulamentada pelos princípios da governança, pelos princípios do compliance, né? Que isso você tem dentro de você. Né? E quando a pessoa insinua... Você ou comunica talvez- a sua visão, cultural missão, isso. valor. Quando a a pessoa tua... expressa, e hoje em dia eles não expressam, eles escrevem num papelzinho e empurram para você, né? Quando ele empurra o papelzinho para você, você usa a mesma mão que ele empurrou, você faz ele vir no sentido contrário. E fala assim, o nosso compliance, a nossa governança não permite nada disso. Uhum. Sem Né? dúvida. Ali acaba o assunto. E o compliance né? vocês não permitem Nós mesmo somos, que eu sei. Não. nós somos amparados, nós somos fiscalizados, nós usamos o compliance e a governança. Né? E muitas vezes a resposta vai vir não. Faz parte. E aí é o seguinte, o que é que você quer levar de legado? Um contrato agora ou um legado para o resto da sua vida? Sem E dúvida. nós sempre optamos em levar um legado para o resto das nossas vidas. Eu costumo dizer o seguinte, eu vivo o compliance há muitos anos,
não tantos quanto o Pironte, que é bem mais velho do que eu. Ele sempre fala isso. Gente... Obviamente, se a gente vê que é uma mentira isso. Sim. Depois a gente mostra as identidades. Daí, eu costumo dizer, tem o caminho fácil e tem o caminho disruptivo, que é o caminho difícil. Tem o caminho do empreendedor de verdade. Né? Você empreender recebendo propina, pagando propina é fácil. Né? Prospecção é relativamente fácil, você vai encontrar empresários que pensam como você, não se preocupam, né, com a ordem social. Agora, mais difícil é você fazer o caminho certo, né, que é você criar relevância, você criar necessidade dentro da ordem pública de fato para aquilo que você entrega, e a partir disso você ficar indiscutível. Né? Daí ninguém nem vai pensar em oferecer a propina, porque ele precisa do teu serviço. E se você falar, eu não vou oferecer o meu serviço, ele vai ter um problema. Então, é essa inversão que se dá através dessa disrupção. E eu acho muito legal, porque isso tem reafirmado o nosso propósito em todos os podcasts que a gente vem trazendo pessoas excepcionais aqui. A gente tem visto que aquilo que a gente está traçando dentro do nosso escritório está muito certo também, porque a gente quer fazer uma advocacia diferente daquela tradicional que existe. A gente vê o caminho de empresários que conquistaram, às vezes, dentro de um lugar onde todo mundo fala, pô, isso aqui sempre foi assim. E a advocacia é mais do que qualquer outro negócio, eu acho. Todo mundo acha, muita gente dentro da advocacia acha que ela tem que continuar sendo do mesmo jeito que ela sempre foi. E a gente está meio que batendo de frente com essa onda, pensando, não, a gente, né, se for olhar a nossa visão, nossa missão, nossos valores, a gente já pensa em ser referência num novo modelo de advocacia, numa advocacia mais dialógica, numa advocacia que conecta pontas, que oferece negócios, que traz oportunidades de negócios para os clientes, que conecta clientes, que é um balcão de negócio. A gente costuma usar esse termo porque diz muito sobre a gente, né? A gente está junto do cliente nas horas ruins, que é quando a gente precisa de um advogado, mas a gente está junto do cliente também nas horas boas, que é quando a gente viabiliza negócio para os nossos clientes. O skin the game, né? A gente é a visão do negócio, né? Que vocês têm muito disso. O pouco, maneira de dizer, né? Porque a gente se encontra 2 vezes, 3 vezes por semana, e a gente conversando, a gente percebe que, na verdade, vocês, por exemplo, têm a pegada do empreendedor. Não é, eu estou aqui para ser advogado. Não, eu tenho uma empresa, essa empresa é do ramo, né, jurídico. No entanto, eu tenho que fazer ela produzir. Eu tenho que proporcionar para as pessoas que estão comigo uma qualidade de vida. Sem dúvida. Eu sou responsável por isso. Sem dúvida. E falando um pouquinho que eu... Tanto é que, só fazendo uma pequena parte, tanto é que o nosso primeiro valor é alegria em viver. Normalmente, os valores são prestar bons serviços jurídicos ao cliente. Não. Nosso primeiro valor é alegria em viver. Por quê? Porque isso faz todo sentido. Se eu tenho alegria em estar vivo, eu tenho todo o resto. Eu consigo prestar um bom serviço para você, eu consigo tratar bem as pessoas que estão comigo, os meus colaboradores, e a gente tem essa visão. Né? A gente não pretende ser uma estrutura hierarquizada. A gente tem uma estrutura dialógica, que é o diálogo que hoje faz com que as relações humanas sejam possíveis, né? Então, com certeza. Você falando da mensagem, né? Valores, aquelas frases montadas, né? Missão. Então a gente chega numa empresa, tem lá escrita missão, valores. Eu olhava ali com repúdio, o Rui sabe o quanto eu tinha repúdio disso. Eu falei, cara, isso aqui não tem nada a ver. Cada frase que você vê não tem nada a ver com a empresa que é. Isso, né? Você não comunica. E uma vez nós ficamos em imersão durante 3 dias discutindo os nossos valores. E a gente começou da essência, o que nós somos, o que nós apostamos, o que nós cremos. E eu confesso que a gente criou valores dentro daquilo que nós vivemos de verdade. Uhum. E aquilo faz sentido. E ao você transmitir para os seus funcionários, aquilo ali faz sentido. Você fazer frase, sabe quando diz assim, alguém vem te ajudar a fazer uma frase cada vez mais bonita? Sim. Ele perde a essência. Perde. Você coloca lá no hall da sua empresa, na entrada da sua empresa, valores, missão. Caramba, se aquilo ali não for autêntico, não for de verdade, a frase não adianta ser bonita. Até porque, Você não vai engajar a pessoa tem que olhar... Nem teu cliente, nem teu cliente interno, nem teu cliente externo, teu colaborador, ninguém vai acreditar naquilo. Não, no planejamento estratégico, a gente conversou sobre isso, né, com todo o nosso time. A gente falou, pessoal, se vocês olharem os valores aqui e não se identificarem, é porque isso aqui não é para vocês. Vocês estão no lugar errado. Porque esse valor comunica o que nós somos. Se vocês lerem qualquer um desses valores e não se identificarem, vocês estão no lugar errado.
não continuem conosco, porque isso aqui são os valores que nós vivemos todos os dias. Aqui não tem letra pronta. A gente não copiou isso aqui do de lugar Google. nenhum, é. Isso aqui, que é o que você está me dizendo também em relação a vocês. Então você pega Sim, assim, sim, pega sim. os nossos 12 valores, quando você coloca uma palavra assim, onde é que a gente usou esse valor? Né? São 10, viu? É, Só pra avisar. 10, é O 10. Budmar quer criar mais 2 pelo jeito. Daqui a pouco são 10. Eu ia falar 10, falei, daqui a pouco ele vai me corrigir que é 12. Eu errei. Errei no meio, não tem problema. Mas é incrível quando você diz assim, antifragilidade, né? Onde é que você usa? Cara, começa a lembrar da nossa história o quanto nós usamos esse valor antifragilidade. Né? Gratidão, o quanto nós tivemos que ser gratos durante todo esse período. Você falou de antifragilidade, eu falei de Skin in the Game. Daqui a É. pouco a gente já fechou a trilogia do Nascita trilogia. Leve. Né? Mas voltando lá à questão da governança, compliance, né? Você deve saber muito bem a diferença entre esquema e corrupção. Sim. Sim. Qual é a diferença entre esquema e corrupção? Corrupção é o que os outros fazem, esquema é quando a gente tá junto. É porque é engraçado, né? A pessoa quando tem um esquema, né, montado, eu tenho um esquema na prefeitura. Quando os outros estão fazendo, ele chama de corrupção. É tudo a mesma porcaria. Sim. Sensacional. Mas ótimo. eu achei legal uma frase que o Eduardo usou aqui, a questão do atalho, né? Do caminho mais difícil e tal. O atalho vai te dar prazeres rápidos, Sim. né? Muito rápidos. Você vai conseguir sentir de forma rápida aquilo que você está buscando. Já o caminho mais longo, talvez, né? O mais certo, o mais correto, vai te proporcionar outras coisas. Como, por exemplo, o aprendizado, Sim. que o atalho não te traz. E aí, o que a gente aprendeu com isso, vocês não têm noção. E aí, quando você está numa crise, puxando a antifragilidade, que é um valor de vocês, você consegue usar aquele aprendizado para crescer. Quando você buscou o atalho, você quebra. Isso aí. Não, e o Exatamente atalho, o atalho não te prepara, né? Quando eu falo para você, a gente já falou sobre isso, né? Quando eu cheguei no escritório, eu já tinha 17 anos de carreira. Eu tinha menos. Eu já tinha 17 anos de carreira, mais ou menos, e eu falei, parece que esses 17 anos que eu passei me prepararam para viver exatamente isso que a gente está vivendo aqui agora. Então, hoje eu tenho uma vida profissional plena, feliz, estável, super confortável, amo o que eu faço, a gente faz por muito prazer o que a gente faz lá no escritório, mas é um campo que eu domino, que para mim é um campo tranquilo, porque por todos os knockdowns que eu tomei lá atrás e levantei e que me prepararam para estar vivendo isso agora. Quem sabe se eu tivesse cortado muito no caminho, hoje eu não estaria desfrutando e a gente não estaria construindo essa nova advocacia aí que a gente se propôs a construir. Eu lembro quando eu saí da consultoria, eu falei para o meu antigo sócio que eu estava saindo da sociedade para vir para o escritório, e eu falei assim que eu ia transformar o mundo da advocacia. E eu encontrei o parceiro certo para fazer isso. Um cara corajoso, que viveu a vida inteira a advocacia. E é muito mais fácil você pensar na advocacia tradicional, porque ela te coloca numa situação de tranquilidade. Você bota aquele terno bonito, aquela gravata bonita, fala meia dúzia de coisa bonita, o cliente olha e fala, nossa, que legal, esse é o cara que vai resolver meu problema. Legal. Agora, fazer essa advocacia que a gente faz, que é uma advocacia hands-on, onde a gente senta e, de fato, se preocupa com o problema do cliente, trabalha com o cliente, entrega, sofre junto com ele, depois comemora junto com ele, essa é a advocacia que a gente quer fazer. Acho que é quando a gente é incomodado pelo fracasso ou pelo sucesso. Tem gente que só se incomoda pelo fracasso. O fracasso é fácil deixar alguém incomodado. Sim. Mas a dificuldade é quando você se incomoda, inclusive, com o sucesso. Caramba, por quê? Por que eu cheguei? Se eu cheguei aqui, por que eu não posso chegar mais? Isso. Esse é o limite. Sem dúvida. Você Então, precisa. é interessante quando você permite, mesmo tendo sucesso, ser incomodado, ser desafiado. Né? Nós, como administração pública, não adianta eu criar, desenvolver, produzir algo que não seja de necessidade da administração pública. Acho que para qualquer empresa. O escritório de advocacia não pode mudar o segmento. Você falou uma advocacia diferente. Você tem que descobrir na advocacia diferente o que é que está faltando no mercado, o que é carente no mercado, o que é necessário no mercado, o que vai trazer, vai limpar as dores do mercado. Qual que é o iPhone da advocacia? Então vamos lá. Qual o diferencial que eu vou proporcionar para os E aqui eu queria para não virar um commodity. Né? Isso. Qual é o ultra da advocacia? E aqui eu queria puxar um gancho. Qual é a inovação de verdade na administração pública dos próximos anos? O que vocês veem aí no futuro? Sim. Nós tivemos lá no 18ª edição do Congresso Brasileiro de Pregoeiras um professor por excelência, muito bom, por sinal,
falando sobre metaverso. Rodrigo Pironte. Conhece esse cara. Não, para além do metaverso, o que é possível? Para além do metaverso. É assim, porque eu vejo vocês, a gente fala, obviamente, do Congresso de Pregoeiros, que é, sem dúvida nenhuma, talvez o carro-chefe da empresa de eventos de vocês, né? Sim. Mas vocês têm vários outros negócios, né? Vocês têm o banco de preços, vocês têm o Contratos Gov, isso? O Contratos Gov, ou seja, vocês têm outros negócios. Eu acho né? que a gente foi muito feliz quando a gente começou a parte de capacitação, dando cursos, realizando eventos. E isso nos aproximou do público, do agente público. Consequentemente, a gente começou a escutar e ver quais eram os pontos que realmente eles precisavam no dia a dia deles, para eles fazerem a administração pública mais eficiente, etc. E a gente foi criando, poxa, se eu criar de repente um produto aqui, ó, vai ser algo que vai fazer a diferença para o servidor público, para o agente público. E a gente se determinou a isso. Não foi fácil. Quer dizer, nunca é fácil, né? Principalmente para a administração pública. Algumas pessoas têm um conceito de que, puxa, vender para a administração pública é complicado, não paga. Lê do engano. Sempre paga. Pode demorar um pouquinho mais do que o convencional. Né? Na área privada, por exemplo. Sim. Mas sempre Só para paga. ter uma ideia. Só para ter uma ideia. É um baita segmento. Não, sem dúvida. Sem Não dúvida. sei- não Tem sei- que ter apetite a risco, mas Sim, é um baita é isso. segmento para todos os Aham. fatores. Não, mas né? pergunta para Eu eles não em tenho quantas aqui- RJ eles estão habilitados. Eu não tenho assim, não tenho um número exato de quantas notas fiscais nós emitimos no ano passado, só que são treinamentos, produtos, consultorias e tudo mais. Mas eu só posso afirmar o seguinte, de todo o nosso grupo de negócios públicos, nós temos 5 notas que ainda não foram pagas e que estão em processo de pagamento da administração pública. Ou seja, uma inadimplência até menor do que se fossem empresas privadas. Não, sem Sim. dúvida. E hoje, veja, nós atendemos inúmeras empresas privadas que têm políticas de pagamento de 90 dias. Sim. Ou seja, Várias. são Está dentro do prazo dos 90 dias ainda. Eu ia falar uma frase, mas está na moda agora, né? É sobre isso. É sobre isso, exato. Então, assim, o que eu acho que é preocupante em relação à administração pública é a premissa que nós partimos em relação a isso. Quando nós já colocamos a premissa de que o relacionamento vai ser ético, nós partimos para um outro nível de relacionamento com a administração pública, que é o contrato. Porque quando você tem um relacionamento que começa na falta de integridade, você tem um vínculo subjetivo entre as partes, que vai nortear toda a relação. E esse vínculo ele é negativo na administração pública. Por quê? Porque ele faz com que o esquema, o ajuste, o acordo, ele valha mais do que a execução do contrato. Quando você não tem isso, e você é contratado pelos teus méritos e diz eu vou entregar no prazo que você precisa que eu entregue e você paga no prazo que você precisa pagar, não tem outra relação possível. Você entrega, emite a nota e ele paga. Tem nota de empenho, a obrigação está constituída. Sim. Se eventualmente algum fator fez com que ele não pagasse, em algum momento ele vai pagar, mas você tem o crédito. Então eu acho que essa é uma relação que para empresas sérias como vocês, e aí eu posso afiançar também, porque nós já estivemos de frente por inúmeras vezes, né? Eduardo já participou comigo de reuniões em que tivemos, né, sugestões, né, que não eram tão ortodoxas, eu diria, né? E nós dissemos, olha, dessa forma nós não trabalhamos. É muito mais libertador, né? Você poder trabalhar com aquilo que você sabe, que é entrega e o valor pago por aquela entrega. Eu acho que é esse o momento. É sobre Eu acho assim, ó, eu acho que tem o que mais genial tem na história de vocês, no que a gente está ouvindo aqui, é essa questão de você conseguir identificar oportunidade dentro de um mercado onde as pessoas não enxergam oportunidade de forma correta. No seguinte sentido, quando a gente vai participar de um processo de contratação, por exemplo, de uma concorrência dentro de uma empresa privada, a gente sabe que o processo segue critérios lá da política de compras e suprimentos, etc. e tal, e que não é um universo tão poluído no que se refere à corrupção. Existe corrupção privada? Bastante. Tem bastante também. Mas a gente sabe que na ordem pública as coisas acontecem de uma forma diferente, os esquemas, né, acontecem de uma forma diferente.
Então, mas assim, ao criar produtos para a ordem privada, a gente é incentivado o tempo todo, porque sempre tem oportunidade. A ordem privada está sempre num processo de melhoria contínua, sempre tem uma legislação que está mudando, sempre tem alguma coisa que a gente, né? E na ordem pública, teoricamente, o pessoal tem um pouco de preguiça, porque aquilo lá é commodity, isso aqui é esquema, tem lá 3, 4 cartas marcadas, os caras que fazem. Então, o que eu acho sensacional na história de vocês é vocês terem esse ímpeto e essa vontade de empreender para vender para a ordem pública, que não é um caminho comum para ninguém. Se você for hoje no mercado de venture capital, de M&A, de etc e tal, todo mundo, putz, negocia com a ordem pública, não é um bom negócio para escalar, etc e tal. Fala um pouco sobre isso. É interessante que, na realidade, nós não gostamos e não temos relacionamentos políticos. Né? Isso é o mais então, quando legal. alguém chega assim, nossa, o meu tio é lá da prefeitura. Legal. E para por ali. Porque 99% isso não vale nada. Tá? Por quê? Porque vai esbarrar lá na frente o tio que é amigo do outro, e que vai buscar um contrato superfaturado, a qual nós somos como fornecedores responsáveis também, né? Respondemos Sim. por isso. Muitos pensam que não, mas respondem por isso. Né? E sabendo disso, nós damos muita pouca ênfase quando a pessoa diz assim, eu tenho um conhecido lá na prefeitura. Legal. Parabéns. Parabéns. Tá? Mas a gente prefere muito mais ir diretamente pelo nosso contato, pela nossa visita, pela nossa conversa com eles, e que o nosso produto possa ser apresentado e possa ser verdadeiramente uma necessidade para a administração pública. Sim. Se isso não for, é algo fora do baralho. Hoje você desenvolver um produto que seja de próprio, eu acho legal, isso é transformador. Se não for necessário para a administração pública, não vai ter sucesso. Onde é que traz o sucesso no mercado público? É você atender a necessidade da administração pública. Quando você atende a necessidade da administração pública, ou seja, fazer com que a administração possa ser muito mais ágil, que ela possa fazer a sua entrega muito mais rápida, isso sim é um produto que a administração pública quer. Em especial, quando ela é obrigatória a isso. E aí faz todo o sentido você estar próximo, né? Porque eu fico pensando no Mapzer, por exemplo, que é um produto que vocês têm lá, que eu achei extraordinário, até foi objeto de várias comunicações em jornais e etc., né? Na imprensa nacional, Sim. após a feira que nós tivemos aqui das Smart Cities, né? Em Curitiba e etc., vocês estiveram lá com esse produto novo. E eu achei extraordinário, porque é um produto assim, que ele... vocês já vão explicar um pouco sobre isso, né? Eu quero que vocês falem sobre isso, porque isso na minha opinião, tem muito a ver com essa escuta ativa de vocês. Isso foge completamente do negócio primário de vocês, né? Foge completamente das licitações, dos contratos, dos periódicos, dos softwares de gestão para contratação pública, né? Dos softwares de cotação de preço. Ou seja, isso foge do cenário do dia a dia do que era negócios públicos. E daí o grupo começa a entrar numa nova era, que é uma era de tecnologia, de inovação, de novos negócios para a administração. Então, quando eu vi, por exemplo, num grande jornal de âmbito nacional, né, em TV aberta, em horário nobre... Sexta-feira no Plim Plim? Sexta-feira, o carro de vocês, né, rodando as ruas da cidade e mostrando lá, mais de 30 problemas viários corriqueiros. Eu fui procurador antes de ser advogado, e eu me lembro que na procuradoria um dos problemas era a questão do asfalto, por exemplo, né? O tapa-buracos e etc. Isso é muito caro, porque você tem que produzir o asfalto e colocar, senão depois no dia seguinte ele seca, você tem que ter usina de asfalto, ou você contrata a empresa, e daí contratando a empresa você tem... Então você tem uma gestão dificultada. Quando você tem uma solução dessa, né, você tem aquilo que a administração pública precisa, mas mais importante, o que o público precisa, porque a administração pública ela só serve para servir ao público. E aí, isso é algo que é bem interessante e agora faz sentido para mim, ouvindo vocês dizerem que vocês têm muita escutativa nesses eventos. Sim. E talvez daí que surjam esses novos negócios. Essa sensibilidade que eles têm para as oportunidades, assim, né, a gente teve oportunidade, eu tive lá na NP um tempo atrás, e a gente ouviu a história da criação do banco de preços, que eu acho que, assim, que é uma história sensacional. E é uma história que quando eu ouvi, eu falei, cara, se você conta uma história dessa num Shark Tank da vida aí no negócio, a turma
pira com a história, porque, sabe, que o técnico da TI foi lá, botou, viu, sentou para ver uma aula, ele teve uma ideia, e hoje o cara é sócio de vocês e toca um negócio. É muito legal essa história. Se vocês puderem contar um pouquinho dessa história, acho que, né, porque o banco de preços é um negócio muito legal, muito diferente, que acho que vale a pena a gente falar toda a dele. história nossa de tecnologia, ela vem oriunda de nós sairmos da cadeira, ou seja, tirar a bunda Sim. da cadeira e sair conhecendo o que tem no mundo, né? Aplicando com as necessidades que estão presentes no nosso ecossistema. O Pironte falou muito bem de que uma instituição pública, ela só é criada para uma finalidade, ela tem uma finalidade pública, atender a população em algum segmento. Se é uma Secretaria de Saúde, atender a população na área de saúde. Se é na parte de obras, uma Secretaria de Obras, é para atender as obras necessárias viárias para o município, né? Então, sempre buscando o seguinte, o que é que eu posso trazer de solução para eles? O que é que eu posso minimizar o trabalho deles? O que é que eu posso facilitar o trabalho deles, né? Isso já há mais de 10 anos atrás, a gente vem em busca disso, né? Então, inúmeras vezes, nós saímos aqui como sócios de 2 a 3 viagens por ano em busca de tecnologias no mundo. Feiras tecnológicas, desenvolvimentos, produtos que estão muitas vezes focados em empresas privadas, mas isso aqui serviria muito bem aqui também da administração pública, porque é um dos problemas da administração pública. E o Rodrigo falou sobre a questão da Mapster. A Mapster é uma empresa, uma startup que foi desenvolvida, estamos há 3 anos, né? 4 anos. 4 anos desenvolvendo a Mapster. Um pouquinho antes da Sei que da os números a pandemia. gente não combina aqui, né? Você sempre chuta para mais, tá tudo certo. Não, agora eu tem chutei problema. para menos, errei, era para mais, né? Mas ele vai lembrar agora. é verdade, ele Foi chutou antes da pra menos. pandemia, um ano antes da pandemia. Exatamente, com a pandemia ficou Então tudo, são tudo 4 anos. bagunçado. 4 anos. E nós estávamos dentro, organizando um evento, que é o Congresso Brasileiro de Pregoeiros, né? Antes da pandemia, estávamos lá tomando café da manhã quando nós começamos a discutir. Caramba, mas você já imaginou um carro que pudesse passar na rua e detectar o buraco e avisar a prefeitura do buraco? Por quê? Porque um dos nossos técnicos de informática fala assim, caramba, eu sou a pessoa que mais liga no 156 da prefeitura. Eu não posso ver um buraco que eu tiro foto e reclamo. Você vê? E ele foi uma vez chamado pelo pessoal da área, o diretor do 156, ligou para ele e falou, cara, você é o cara que mais abre chamados aqui. Training Né? Topics. Então, ele era o top 1, o top 1 de reclamações. Era buraco, era placa de sinalização, era sinaleiro, tudo que ele via ele reclamava, né? E aí ele comentando isso, ele falou, imagina se a gente pudesse fazer um carro que passasse e fizesse o chamado automático, né? E aí a gente começou a rabiscar isso, né? Levou mais uns 6 meses, ele começou a rabiscar o projeto, começou a fazer alguns testes, ele mostrou, gente, isso aqui está funcionando, nós falamos, cara, isso aqui vai atender a administração pública, né? E dali a gente nomeou o carro como o carro dos sonhos, né? O carro dos sonhos que está passando na sua rua, né? Não é o sonho de doce de leite, não é o sonho de nata, mas é quase a isso. pessoa precisa de pavimentação, Porque o carro passa, então qual que é o projeto hoje, qual é o modelo de negócio hoje? O carro passa em uma cidade, em todo o perímetro da cidade, de 30 em 30 dias, né? Então ele tem um mapa de buracos na pista, sinalização horizontal, vertical, sinalização viária, né? Tem terreno com sujeira, Calçamento. lixo na calçada, caçamba, carros em cima da calçada em tempo real. Ou seja, ele notifica a prefeitura pode mandar o seu departamento de trânsito, né? Então, ou seja, a prefeitura pode controlar as obras que estão acontecendo na cidade. Você tenta imaginar só um fiscal sair de manhã com um carro circulando pelo bairro do Batel para ver se tem obra. Enquanto se o carro passou, já vai mandar para ele exatamente os locais aonde ele precisa ir. Claro. Ele já vai de forma direcionada. A produção da administração pública é muito mais rápida. Sem dúvida, você tem né? eficiência econômica. Mas como que você detecta que existe uma obra naquele local? Primeiro, caçamba. Pode ser uma expansão, pode ser somente uma reforma ou pode ser uma construção. Né? Irregular, às vezes. Tapume, e muitas vezes irregular. Então, ele gera um poder de fiscalização muito grande. O projeto é tão grande, tão expansivo, que, por exemplo, a prefeitura quer o projeto, já está o CAU, né? Que é o Conselho de Arquitetura, Urbanismo e Arquitetura, que diz assim, eu quero esse projeto para mim. Já que vocês estão passando na rua, eu quero que vocês me falem onde tem obras. Porque eu só tenho 4 fiscais.
E eu não consigo fazer tanta Não, fiscalização. e a gente tá Eu quero ter falando um acompanhamento de tudo. Um produto que você pode escalar em funcionalidades, porque você pode entregar muita coisa e escalável mundialmente. É um negócio que serve para qualquer realidade. Então, você falar que produto para a ordem pública não é escalável é um absurdo. Vide indústria de armas. Mas, assim, né, você vê, vocês estão entregando um serviço de interesse público que é absurdamente escalável. Então, isso eu acho que como o Rudimar falou, a gente viaja bastante. E a gente teve em Barcelona, tivemos no Vale do Silício, etc. A gente não achou nada igual. Nada igual. Essa é a parte mais legal de tudo isso. Mas não é que achamos aqui nada. entra algo que eu queria tratar. E aí, não só porque o Gleison está aqui também, é que nos bastidores, né, que é um cara que eu admiro extraordinariamente, que sempre esteve com vocês e tal, e tem uma capacidade não só de produção, mas de também pensar em novos negócios e eu acho que realizar. Essa é a grande questão, né? Tem várias pessoas que pensam, poucas pessoas que realizam. A capacidade de realização, eu acho que é um diferencial de vocês. A gente tem vivido com negócios públicos nos últimos 5 anos, talvez, aí, né, na área de compliance, proteção de dados, agora licitações de contratos, novos. Ou seja, o nosso negócio vem crescendo juntos também, porque essa parceria, a gente se enxerga nessas parcerias. Mas uma coisa que eu vejo da equipe de vocês e que eu admiro muito, eu acho que isso tem um aspecto de liderança muito importante, eu sei que vocês acreditam muito nisso, leem muito sobre isso, participam de vários eventos, né, de desenvolvimento pessoal para serem líderes melhores e etc. E isso eu vejo que a equipe de vocês tem. Quando o Eduardo diz, não, o técnico de TI sentou lá, olhou, ele foi para mexer num PowerPoint. E aí sentou, olhou e uma grande empresa do grupo hoje faz parte deste modelo que foi trazido para vocês. Mas o papel, talvez, do líder e o papel de uma empresa que inove é você olhar para aquele técnico de TI e dizer, aqui está um bom negócio, vamos falar sobre isso. Essa escutativa que vocês têm com os servidores públicos nos eventos, eu acho que o maior sucesso de vocês está em ter essa escutativa dentro do próprio negócio. Porque vocês poderiam matar a ideia ali. O cara falar, não, eu sou o maior, né, pessoa que interage com o 56, me fugiu a palavra, mas a maior interface com o 56 de Curitiba. Beleza. Não é pé no saco no 56, né? Isso, volta para casa. Aí você pode dizer, volta para casa e tá bom. Né? Compra Netflix, cara. Deixa eu ficar no meu negócio. Se uma pessoa que presta atenção nas ocorrências do município e registra cada uma, porque, cara, eu não consigo suportar que o município não vai fazer nada. Então. E o cara cria 150 ocorrências em menos de 2 meses. Então significa que tem muita ocorrência. Não, mas é isso que eu digo. É o fato de você dar. Por mas... exemplo, eu tive com o Gleison lá antes do. Eu até mostrei isso um pouquinho no final da minha palestra lá no Pregoeiros. Uma questão ali de uma inteligência artificial voltada única e exclusivamente às licitações e contratos. Né? Isso é algo extraordinário e atual. Então, assim, não é só escutar, é realizar e dar condições, né? E aí isso eu vejo, vocês, e eu acho que esse é uma outra grande questão de que vários empresários que estão passando por aqui, ou grandes empresas que estão nesse podcast, né? Nós tivemos grandes empresas do setor educacional e teremos outras grandes empresas multinacionais que vão passar aí por onde vocês estão. Todas elas têm a mesma característica, que é olhar o negócio de forma prospectiva e reconhecer nos seus colaboradores alguém que contribui com o negócio com visão de sócio, com visão de integração. Então não matar, não dizer, há aqui uma hierarquia, você é funcionário, você faz, obedece. Eu quero escutar. Como é que você pode contribuir? Porque vocês poderiam dizer o seguinte, para encerrar a minha participação aqui nesse momento. O meu negócio já está bom. A Negócios Públicos já é grande. Os eventos já estão consolidados. O banco de preços já está consolidado. Tal. Eu não preciso de um novo negócio. Vamos fazer o feijão com arroz. Isso. Vocês já são grandes. Assim, essa inquietude que eu acho que é um diferencial. Eles não sossegam. Eu ia falar bem, eles não sossegam. Esse negócio que o Pironte falou, que eu acho que é o grande diferencial. E outra coisa para vocês poderem falar que eu acho é o seguinte. Acho que a parte mais fácil de um negócio de sucesso é a ideia. O resto que vem depois da ideia fazer.
Para fazer. É aí que tá a diferença. Assim, a gente tem vivido assim, momentos muito especiais, né? E algumas coisas assim, mas por que disso, né? É sempre aquele incomodado com dizer assim, a gente está crescendo, mas fica incomodado assim, calma aí, mas deixa eu entender por quê. Né? Deixa eu entender por quê. E a gente chega à conclusão, conversando quase que diariamente, por exemplo, nós temos uma pessoa que nos serve muito, né? A pessoa que nos traz o café, que cuida da gente, traz o nosso chá, né? Todo dia de manhã, e é uma coaching pra gente. Ela entra na nossa sala, ela diz, ô, seu Rudimar, ô, seu Rui, olha, eu queria ver um negócio com vocês, o que vocês acham disso, né? Pra você ter uma ideia, ela viu o projeto do carro da Mapser, né? Passando na cidade, falou, o caça-fantasmas de vocês, né? Então, ou seja, ela está integrada, mas olha, esse caça-fantasma é uma coisa muito legal. Né? Sim, na verdade, parece o carro do caça-fantasma. Isso aqui vocês vão ganhar dinheiro, né? Então a gente tem as pessoas que entram na nossa sala e tem essa liberdade, né? E nós estamos discutindo agora, essa semana, né, algumas coisas que aconteceram nos últimos anos com a gente, o que nos trouxe até aqui, né? Então, primeiro, a gente tem uma gratidão muito grande, né? Segundo, o exercício de humildade. Isso é constante. Uma outra coisa muito, muito, muito especial mesmo no nosso dia a dia é que nós mudamos o nosso raio. Muitas vezes, quando você fala assim, eu quero crescer, quanto mais você cresce, acho que você precisa subir cada vez mais os patamares, né? Então, nós chegamos a fazer isso aqui, ó. Lá em cima, presidente, vice-presidente, diretores. O organograma bem montado, gerentes, coisa linda. Embaixo dos gerentes, supervisores. Embaixo dos supervisores, as pessoas que faziam, né? Nós rompemos tudo isso. Hoje, nós estamos muito mais tranquilos e nós temos presidente e vice-presidente, que são os sócios, né? E embaixo, os gerentes. Isso trouxe uma dinâmica muito grande para o nosso negócio, né? Assim, mas como que é esse negócio? Está crescimento. Todo mundo, pós-pandemia, tá vendo o seu crescimento, né? Mas muitos com uma história que aconteceu na pandemia que foi muito triste, né? Então, você chega a reduzir para 30% do seu faturamento e depois você tem crescimento. Reestrutura, quase quebra e depois você tem crescimento, né? E assim, eu não tenho os números exatos, mas nós chegamos no primeiro ano, que foi 2020, tá? Comparado, nosso faturamento 2020 comparado a 2019, em todo o grupo Negócios Públicos nós tivemos uma queda de 3%. 3%. Foi o único ano que a gente não cresceu. Tivemos uma queda de 3% na pandemia, no auge da pandemia, 2020. Porque é quase nada, é quase... Quase nada, tá? No auge da pandemia. Negócio. Em que outras empresas, até do nosso próprio segmento, né, chegaram a ter 60% de queda, 70% de queda. E nós só tivemos 3% de queda. Já em 2021, continuando a pandemia, nós tivemos um crescimento de... 21%. Tá? E aí depois, assim, 2022 foi escalonável e 2023 está sendo surpreendente. Então, é uma coisa que nos agrada muito, é o seguinte, quanto mais simples a gente mudou o nosso negócio, mais produtivo ele é. Então, assim, o que eu poderia deixar? Assim, duas coisas que fazem parte da nossa vida hoje. O negócio tem que ser simples. Não é a simplicidade, né? De eu não posso ter isso, não posso ter aquilo. É a simplicidade dele ser normal, ser muito normal, muito comum, muito realístico, né? Então, o seu negócio tem que ser simples. Segundo, né? Eu te falei bastante, né, do nosso professor, nosso mentor hoje, do Mastermind, ao que eu e o Rui Mar participamos, né, com outros empresários em São Paulo, que é o Paulo Vieira, que é o maior coach da América Latina, né? E o Paulo Vieira fala uma frase, dentro de dessas palestras, ele falou uma frase em dezembro do ano passado que tem, assim, me tarimbado bastante, né? Só tem problema quem não resolve. Então, se o teu negócio é cheio de problemas, é porque você não resolve. Sem dúvida, isso é Entendeu? muito importante. Então, assim, por que você consegue ser tranquilo? Por que a gente senta lá, né? Às vezes a gente convida para almoçar. Hoje o Pironte convidou nós para almoçar e a gente foi junto, né? Eu vou almoçar com vocês. Ou melhor, eu me convidei para almoçar. Vamos almoçar. Né? E a gente começa o almoço lá e às vezes a gente sai 3h30 da tarde. Tá? Por quê? Porque nós temos uma unidade trabalhando. Nós sabemos que o nosso negócio está funcionando. Agora, você tem alguma coisa que está dando problema, vai lá e resolve. Né? E muitas vezes a gente vai adiando. A gente vai potencializando, vai deixando o problema ficando cada vez maior. Procrastina. Exatamente. Então, se a gente puder, ou seja, quer uma coisa para fazer, quer o teu negócio andar, primeiro, se tem problema, resolva logo. Tá? Resolva logo, o mais rápido possível. E segundo, se não está normal o teu negócio, ele está errado. Para e vê o que é que está errado. Sem dúvida, isso é bem importante. É. Agora,
Posso acrescentar Claro duas que sim. coisinhas rápidas, bem... Não precisa ser rápido, ainda temos tempo. É, Fica tranquilo. Aham. é verdade. Tem aí. Olha só, desde o início, bom, talvez as pessoas que estão nos escutando não sabem que tanto eu quanto o Rudimar nós somos cristãos, né? E é engraçado que a gente vê muitas vezes a presença desse Deus que a gente acredita e nas pequenas coisas. Vou dar um exemplo rápido para todo mundo entender e todo mundo vai dizer, poxa, né? Nós realizamos o primeiro Congresso Brasileiro de Pregoeiros e no outro ano a gente sentiu no coração que a gente devia estar premiando os pregoeiros, criando um prêmio, né? E interessante, o primeiro Congresso Brasileiro de Pregoeiros caiu bem na semana entre o dia 19 e 20, alguma coisa, de março. Nós não sabíamos que o primeiro pregão realizado no Brasil, em 1998, foi dia 19 de março. Veja. Vocês Né? lançaram Nós não o prêmio fomos com- Nós não baseados sabíamos nessa informação. E aí, quando veio a necessidade, qual o nome que nós vamos dar? 19 de março. Prêmio 19 de março. Porque Primeiro era a re- data do Congresso Pregoeiros, daquele Então, ano. e aí, E depois vocês descobriram. exatamente. Aí agora há pouco você falou a questão de, puxa, tem o Gleison, tem o Rodrigo, tem várias pessoas que hoje estão muito próximas de vocês e tudo está com... A gente acredita muito nisso. Pessoas, e logicamente, algumas pessoas vão dizer que é sorte, mas a sorte sempre nos pegou trabalhando. Sim. Quando ela chega, a gente está trabalhando. Sem dúvida. Né? Boa sorte. Mas a gente acredita muito nisso. Que existe sim um ser superior a gente que nos coloca as pessoas certas nos lugares certos, no momento certo. A gente acredita nisso. É porque, na verdade, vocês... É bem interessante isso, porque a gente está falando de algo que a mim me toca de uma forma, o Eduardo sabe. Lá no escritório, quando a gente faz team buildings, isso é próprio de empresa, né? Mas no escritório, de 3 em 3 meses, a gente tem team building, a gente tem ali o planejamento estratégico, etc. Eu sempre falo de um livro que chama Boa Sorte. É um livro quase que de bolso, que você lê num voo Curitiba-São Paulo em 40 minutos. É um livro do Alex Selma e do Fernando Debes. E nesse livro ele diz o seguinte, exatamente dentro daquilo que você está tratando. Ele diz que nós, seres humanos, né, nós vinculamos, às vezes, a nossa boa sorte ao acaso. E é verdade. O acaso, ele existe. A grande diferença é se você está preparado ou não para o acaso. E aí, na história, não vou dar o spoiler, né, porque vale a pena a leitura do livro, mas ele mostra a história de duas pessoas em que uma conquista, a outra não. Justamente porque a que conquista constrói a sua boa sorte todos os dias. E quando a gente vê vocês conversando sobre isso e falando um pouco sobre essa realidade do setor público, né, essa diferença entre o setor público e o setor privado, essa grande dificuldade e barreira que muitas vezes as pessoas têm, né, de se relacionar com o setor público, porque talvez não saibam tratar de forma tão objetiva temas que são delicados. E é simples, é só passar por cima, porque senão você não consegue se preparar para aquele acaso. Quando acontecer, vocês estão com a empresa em dia, em ordem, limpa, com bons sócios, com boas pessoas juntos de vocês. Então, eu acho que é isso, né? Vocês sabem, eu também sou cristão e a gente consegue visualizar isso. O Eduardo falou no nosso planejamento estratégico que Deus mora nos detalhes. Isso, Eu gosto perfeito. bastante dessa E a frase. gente se preocupa na Pironte Advogados, né, no escritório, com os detalhes. Não é só fazer a entrega. É fazer a entrega e a entrega não pode ter erro de português. Porque o erro de português é mostrar que você não se preocupa com o detalhe. É ter um visual law para entregar. Porque ainda que você possa entregar no Word simples, como, né, a advocacia tradicional talvez esteja acostumada, visualmente o teu cliente vai se sentir melhor vendo que algo foi preparado para ele. E assim por diante. Então, eu acho que é isso. Eu acho que aqui fica uma grande questão posta, né? O detalhe é o ponto nodal de todo negócio de sucesso ou que se pretende de sucesso. Esse livro eu conheci, porque o Pironte me deu o livro de presente, e eu acabei conhecendo a história. E, assim, foi muito marcante para mim. Hoje é o meu livro de cabeceira. Eu acho que ele é um livro que, de fato, transforma algumas vidas. No meu caso, ele deu muito sentido para algumas coisas. Eu era um cara que não acreditava na sorte. Eu sempre acreditei no trabalho. Eu falei, cara...
Mas ali mostra exatamente isso, né? Que a sorte ela aparece para quem está preparado para receber ela. É assim, o escritório do Pironte Advogados hoje está no hype. A gente tá, né? A gente cresceu muito rápido, deram sorte, estavam no lugar certo na hora certa. A Lei Geral de Proteção de Dados acelerou muito a gente. Sim, mas a gente estava pronto. É isso. A hora que a É lei... muito superficial você falar sorte, né? A hora que as pessoas precisaram da adequação, o nosso produto estava pronto e era só o nosso que estava Mas pronto é muito e superficial. é As pessoas isso. falam, esse pessoal teve É sorte, né? Eu acho que é só roleta que é sorte, olha lá. Exato. Tem que ver se não estão mexendo embaixo. Exato. O resto é justamente aquilo ali, onde você estava, como você fez, o que você construiu para você chegar até aqui. Não, mas isso é muito engraçado. Eu falei lá no palco do Pregoeiras essa semana, o Eduardo nem sabia disso, mas os professores até brincaram comigo. Pô, Pironte, me diga uma coisa, você tá, me dá o número os próximos números da Mega Sena aí, porque em 2009, em 2010, eu estava falando sobre gestão de risco na administração pública. Ninguém falava sobre isso. Ninguém escrevia sobre isso. Aí vem o TCU lá e um acórdão em 2011 e as Fox em 2014 e gestão de risco vira moda. E o Pironte já falava, tal. Aí compliance, em 2012, né, o próprio Marcos Alcântara, que é um professor de vocês e amigo nosso de muito tempo, falou, cara, eu me lembro que você deu uma palestra pra gente lá em Aracaju em 2012 sobre compliance. Não existia lei anticorrupção, não existia lava-jato. E eu falava de compliance. Mas isso não é sorte. Quando o nosso escritório, lá em 2014, né, estava com vários clientes de compliance, as pessoas podem achar que é sorte. Mas essa sorte, na verdade, foi preparada alguns anos antes. E a realidade de como eu encontrei o Eduardo, por exemplo, no mercado, eu acho que eu sou um cara iluminado. Eu tenho muita sorte. Mas a grande verdade é que, se eu for pensar bem, eu me preparo para a sorte. Por exemplo, teve um dia que a gente participou de um evento juntos. Era um lançamento de um livro sobre compliance, etc e tal. Eu falei no livro e eu me lembro que uma pessoa falou bem assim para mim: tudo que eu aprendi no compliance foi com esse cara. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Poxa, se essa pessoa faz muito bem o que ela faz, e se essa pessoa está me dizendo que tudo que ela aprendeu foi com ele, o que eu pressuponho? Que ele é melhor do que ela. Ou que ele é um bom professor, porque ensinou tão bem quanto ele sabe, né? Ela pegou aquilo, e é uma excelente profissional também até hoje, e transformou, né, em algo muito positivo. Mas quando eu tive uma necessidade de buscar no mercado um profissional que pudesse atender junto comigo a realidade do escritório na área de compliance, e eu realmente precisava fazer boas entregas e ter um bom modelo de negócio, quem que eu pensei? Falei, eu não sei se esse cara vai aceitar ou não. Eu não sei se a proposta que eu estou fazendo para ele vai ser ou não uma proposta indecorosa, mas eu vou fazer. Porque eu me lembro daquela situação em que aquela pessoa... Então essa é a grande verdade. É um pouco de sorte? Aí você teve a sorte que ele aceitou. Isso, a sorte que ele aceitou. Se eu não tivesse naquele evento, se eu não tivesse conversado com essa pessoa, se não tivesse tal, mas a grande verdade é a seguinte, foi o que ele disse, tudo que ele tinha construído até ali fez com que ele tivesse sorte. A sorte dela comentar comigo. Tudo fez muito sentido. E aí você vê. As então, coisas acontecem. agora há pouco o Rudimar citou uma palavra, humildade. Se você não tivesse tido isso nesse momento, você talvez não teria a melhor pessoa em compliance do Brasil, do teu lado. Que crédito agora, hein? Peraí. Acho que vamos Essa vai pro corte. Essa vai pro corte no Instagram. Não, a não ser que você fale que eu também sou, daí não tem problema. Não, os dois são. Mas você entende o que eu quero dizer? Agora não vai pro corte. Poxa, você estava lá participando de um evento. Sem dúvida. Você podia olhar assim. Exatamente. Acho que são dois sagazes. Até pela arrogância. Como assim ele te sim. ensinou tudo? Como não fui eu? Sim, como não como- foi? Né? Claro, mas é isso. é isso, Sim. né? Acho que é importante aí, né? Houve tal a humildade e também a honra, né? Sim. Sem dúvida. Honra. Honrar. Agora, tenho certeza que ele só tá junto com você porque ele viu em você algumas coisas que ele não viu em outras pessoas. E assim, tem Isso é o a turma acaso, mas hoje, o compliance é uma matéria maneira, legal. Eu comecei a trabalhar com compliance, eu falava em compliance, a turma falava, oi? Né? E assim, eu era compliance officer old school. Eu era aquele cara que eu vim para inviabilizar o processo, para engessar o processo, para não deixar fazer do jeito que fazia. Eu sentava sozinho no refeitório, a turma olhava para mim e falava, cara, por que você trabalha com isso, cara? Ninguém gosta de você. Falei, não, é o meu propósito, um negócio que... E foi, e hoje, entendeu? Muitos
2 décadas depois. Agora é sorte. Agora não. Pô, o cara você tava no disse- lugar certo na hora certa. Você Deu disse certo. até agora há pouco É. que você está feliz, que você está bem realizado, enfim. É isso, é isso. Mas isso faz muito sentido. Então, eu acho que esse é um dos grandes motivos. Acho que todos que participaram ou que vão assistir esse podcast puderam perceber por que vocês foram convidados para falar sobre esse tema, né? Sim. É muito difícil, de verdade, a gente organizar esses podcasts. Nós temos aqui uma série de... daqui a pouco a gente já vai aumentar, porque a gente já está pensando lá na frente. Mas nós temos uma série inicial de 10, 12 podcasts. Agora, eu não sei se são 10, são 12. 11. Isso. Ele vai me corrigir. É normal. É normal. Tá tudo certo. Não tem problema. A gente fica assim. Nós temos uma série de 11 podcasts, né? É muito difícil a gente escolher os nomes. A gente já viu quem cuida dos números aqui no negócio. Porque assim, que queira que não, o mercado ele é muito grande e existem... Agora, a gente, para alguns temas, a gente não teve dúvida. Né? Então, eu acho que todos que estão nos escutando aqui puderam perceber por que vocês foram convidados para falar sobre essa questão de relacionamento com o setor O público. nome da com empresa inovação. deles é o nome do que a gente queria, que são negócios públicos. negócios A gente queria públicos. falar de negócios públicos, é isso, entendeu? O nome de vocês representa o tema né? do podcast, Do podcast. Da ideia de hoje. Então, Isso. assim, bom, primeiro, mais uma vez, agradecer a gentileza de vocês, a leveza de vocês de tratar do tema, dizer que para nós, e acho que falo em meu nome, no nome do Eduardo, no nome de todo o time da Pironte Advogados que tem relacionamento com vocês e com os associados de vocês, os colaboradores de vocês, os sócios de vocês. É uma grande honra poder dividir o dia com vocês, né? Sim, o dia a dia corporativo. E, portanto, desejar para vocês ainda mais sucesso, ainda mais sorte. Né? Né? A sorte é nossa aqui. Exato, exato. Os caras falam da sorte, que a sorte é nossa. E obrigado pela gentileza, foi um grande aprendizado para todos nós. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todos que estão aqui escutando têm a mesma sensação. Eduardo, mais uma vez, obrigado pela parceria no podcast. Quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer também. Cada vez que eu interajo com vocês, eu me surpreendo, porque pelas pessoas que vocês são, né, entender um pouquinho da fé de vocês, que fez vocês chegarem onde vocês chegaram. Isso é estimulante para a gente que também tem fé, que também acredita em Deus, acredita no trabalho sério, duro, honesto. Acho que esse no final das contas, esse que a gente vai levar, né? Não é o dinheiro que a gente ganhou, e sim o legado que a gente construiu. E eu vejo aqui, né, 2 sócios, irmãos, e que estão construindo um legado lindo. Então, parabéns aí, Obrigado. muito obrigado por Obrigado. deixar a gente fazer parte desse legado junto com vocês. Gratidão pelo convite. Maravilha. Deixa eu falar, porque senão o Rudimar fala, daí não tem o que falar, né? Ele vai errar o número. Ele vai errar o Só número. vou corrigir o número. Eu vou falar antes do Rudimar, porque geralmente ele fala, daí eu fico sem palavras. Na verdade, o prazer é todo nosso. Tá? É uma honra enorme a gente estar aqui sentado com vocês. A gente sabe da qualidade do trabalho que vocês têm. Primeiro, esse podcast já é a prova disso, né? Da disposição que vocês têm de fazer coisas novas, diferentes, descoladas, né? Que não tem muito a ver com o meio jurídico. Cara, parabéns mesmo, muito bom a gente estar aqui. Obrigado. É um prazer enorme. E eu deixaria uma última frase. Deixe sempre a sua porta e o coração aberto. Essa é uma cultura da nossa empresa. A minha porta e a do Rudimar sempre estão abertas. Para a pessoa, talvez, mais simples da empresa. Não menos importante. Mas sempre está aberta. Pode entrar, pode falar, pode, inclusive, desejar sorte. Né? Sem dúvida. Então, assim, deixem sempre a porta e o coração aberto. Legal. Muito bacana. Cara, só vou falar que eu tive sorte do Rui falar agora. Falou tudo. Também tem sorte dele ser sorte teu irmão enorme e teu estar com sócio. vocês aqui. Né? É uma sorte ser escolhido por vocês, uma sorte ter vocês como amigos. Que nada, gente. É uma gratidão, realmente, ter vocês aqui. Gratidão ter vocês como amigos, como parceiros, como negócio. Né? Pessoas que estão influenciando no nosso negócio. E com certeza, você só tem sucesso se você escolher as pessoas certas que vão caminhar junto com você. Que bom, maravilha, Sim. muito obrigado. Valeu. E você que nos acompanhou no dia de hoje, esteja atento às nossas redes sociais, porque nos próximos podcasts nós vamos ter pessoas tão extraordinárias quanto o Rudimar e o Ruimar para falar um pouquinho sobre o mundo corporativo, sobre negócios e sobre novos modelos de negócio, que é, afinal de contas, aquilo que a gente também pretende. Um abraço e até o próximo podcast, Valeu. se Deus quiser. Até mais. Valeu.